Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, em mais um vídeo. Na aula de hoje, nós iremos corrigir cerca de 20 questões sobre o assunto eletrodinâmica e circuitos elétricos, tá? Faremos aqui diversas questões de diversos assuntos e de diversas bancas para a gente entender como é que funciona, né, a situação pegando aqui várias e diversas situações para a gente ver, tentar, né, antecipar aí o que vai cair na prova do dia 12. Lembrando a vocês que, basicamente, a gente é a única ferramenta que a gente tem, né? Fazer questões, resolver exercícios e partir para a prova com o domínio desse conteúdo, tá? Então, chega de enrolação, vamos lá para a questão. Começamos com a questão número 1 da minha lista, que é uma questão do SEBRASP, tá, pessoal? Questão do SEBRASP, perito da Polícia Civil do Maranhão. Beleza? Vamos lá, galera. Olha só o que diz a questão. Diz assim: a figura anterior ilustra um cilindro metálico, tá, de resistência igual a 12 ohms, apoiado em dois trilhos iguais, cada um deles com comprimento superior a 1 metro. Resistividade específica ρ, de valor 4 vezes 10 a menos 4 ohms vezes metro, seção transversal equivalente a 0,01 metro quadrado. Os trilhos estão conectados a uma fonte de 240 volts. Considere que o cilindro possa se mover ao longo dos trilhos e que na figura L seja a distância percorrida pela corrente em cada trilho, tá? E aí deu um gráfico aqui para a gente. Bom, vamos para a questão. Com relação ao texto, considere que a corrente no circuito tenha sido medida quando o cilindro estava se movendo ao longo dos trilhos e que no gráfico precedente mostre a corrente medida em amperes no circuito em relação à distância L em metros. Notem que até agora eu só recebi, na verdade, informações. Não tive nenhuma pergunta ainda, de fato, tá? Vamos lá. Nessa situação, o valor da corrente em amperes, medida na posição 1, é igual a... Então, pessoal, o que ele quer saber aqui? Ele quer determinar o valor da corrente elétrica quando a barra estiver no ponto I. E esse ponto I, galera, é qual? É o ponto que a barra estiver na posição 0,5 metros. Então, ele quer saber a corrente elétrica que passa por esse circuito quando a barra estiver a 0,5 metros de distância, ou seja, do início que ele estava. Então, no final das contas, pessoal, eu quero determinar a corrente, tá? Vamos lá organizar as ideias. Primeira coisa, o que eu quero saber? Corrente elétrica. Se eu quero saber corrente elétrica, eu vou determiná-la através do Vosserry. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Porque eu quero achar o I. Então, nada mais justo que tentar ir pelo mais simples, que é o Vosserry. Galera, fazendo a manipulação adequada, corrente elétrica é o quê? Tensão sobre a resistência elétrica. Então, se eu tiver a tensão no circuito e se eu souber a resistência do circuito, eu consigo determinar a corrente elétrica que passa por ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, o que é o circuito elétrico aqui? O circuito elétrico é essa fonte de 240 volts, isso foi o texto que me falou, tá? Esse trilho aqui, a barra cilíndrica e a outra parte do trilho que leva até de volta à fonte, tá? Então, pessoal, em tese, o meu circuito é isso aqui, ó. Eu tenho lá uma fonte, tá? Ligada a essa fonte, eu tenho um trilho, que é o trilho do lado de cá. Então, a gente vai colocar uma certa resistência nesse trilho, explico daqui a pouco por quê. Depois tem a resistência da barra de ferro, e depois tem a resistência do outro lado do fio. Esse é o meu circuito, tá? Para determinar a corrente que passa por ele, eu tenho que saber a tensão e a resistência total, a resistência equivalente do meu circuito, tá? Não é só a resistência desse, só desse, não. É a resistência total. Show de bola? E aqui, galera, a gente já vai começar com um conceito que é o de circuito em série. Eu tenho aqui um circuito em série.
em que eu tenho uma resistência aqui e uma resistência aqui. Não há caminhos adjacentes, tá? A corrente percorre a resistência 1, depois a resistência 2, depois a resistência 3 e volta para a fonte. Eu não tenho caminhos, atalhos aqui. Então, esses caras estão em série, tá? De antemão, para determinar a resistência em série aqui, basta lembrar que é a soma das resistências. Assim, eu determino o valor de I, tá? Então, vamos lá? Galera, o I, então, vai ser o quê? 240 dividido pela resistência. Só que o problema é, eu até sei a resistência do tubo, do cilindro metálico aqui. O problema é que eu não tenho a resistência do trilho. Uai, Felipe, mas o trilho tem resistência? Tem, pessoal. Olha só o que ele falou. O trilho, ele tem uma resistividade específica. E resistividade, galera, é uma, vamos dizer assim, é uma grandeza que é oponível, né? No caso, quanto maior a resistividade, tá? Mais difícil é de passar a corrente por aquele objeto, por aquele material. E a resistividade está diretamente ligada à resistência que aquele material tem. Através de quem? Através da segunda lei de Ohm, a gente consegue explicar isso. A segunda lei de Ohm diz que resistência elétrica é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, que é o ρLA, né? Eu já até mencionei com vocês numa pesquisa aí, que é o ρLA, né? Então, ρLA é a resistência desse fio, beleza? Eu tenho a resistividade, eu tenho o comprimento do fio, eu tenho a área, dá para saber a resistência e assim eu consigo definir qual é a corrente de fato, tá? Então, vamos lá, galera. Lembrando que eu vou definir a resistência do trilho, tá? Então, quando eu faço isso aqui, o ρLA, eu defino a resistência do trilho. Então, bora para a questão. R, que é a resistência do trilho, vai ser ρ, que é 4 vezes 10 a menos 4, vezes o comprimento do trilho. Pessoal, como o trilho é igual de um lado e do outro, tá? A área é igual, a resistividade é igual, eu não vou usar 0,5 não, tá? Porque notem que eu quero a corrente quando o sistema está 0,5, não é? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de usar 0,5 para a distância, para o comprimento do trilho, eu vou usar 1, porque é os dois, dividido pela área, tá? Que é o quê? Galera, é 0,001 metro quadrado. Tá tudo certinho aqui? Tá. A unidade de metro quadrado, metro aqui e metro para comprimento, então tá tudo certinho, vai sair em ohm essa resistência, tá? Dividido pela área. Galera, vou passar isso aqui para anotação. Eu tenho aqui perdão aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, na verdade, eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 4. Dessa forma, a resistência elétrica vai ser o quê? 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Pessoal, divido 4 por 1 vai dar o quê? 4. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 4 é o seguinte, mantém a base e subtrai os expoentes, mas é sempre subtrair o de cima pelo de baixo. Então, menos 4 menos menos 4 fica o quê? Menos 4 mais 4, que dá 0. 10 elevado a 0, pessoal, dá 1. Então, no final das contas, só sobra o 4 mesmo. Essa é a resistência dos trilhos, tá? Então, os trilhos, galera, têm resistência de 4 ohms. Então, o meu circuito é o quê? Agora, eu simplifiquei, né? Porque essas duas resistências, pessoal, cada uma é 2, tá? Cada uma é 2. Mas aí, para simplificar, eu coloquei 1 metro aqui e achei 4. Então, a minha resistência total vai ser quanto? Os 4 da resistência dos trilhos mais 12 da resistência do cilindro. Ou seja, a resistência de tudo, pessoal, é 16 ohms. Dessa forma, corrente elétrica é o quê? A tensão, que é 240, dividido pela resistência, que é 16. 240 dividido por 16, pessoal, dá 15 amperes. Então, a corrente elétrica que percorre esse circuito é, letra C, 15 amperes. Show de bola? Questão excelente. Misturou primeira lei com segunda lei de Ohm, misturou com as ideias de circuito elétrico,
leitura de gráfico, questão show de bola, tá? Entenderam? Se não tiver entendido, postem nos comentários. Bora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Essa próxima questão é do Sebrasp também, perito da Polícia Civil do Pernambuco, que diz assim: considere um dispositivo de aquecimento de água que opere com uma resistência elétrica de 300 ohms, pela qual passa uma corrente de 350 miliamperes. Lembrando, mili é um submúltiplo, que vale 1 vezes 10 a menos 3. Então, se eu tenho 350 miliamperes, na verdade, eu tenho 350 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Tá? A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente a potência em watts. Pessoal, dissipada nesse dispositivo. Questãozinha simplérrima. É a questão que você deve saber qual é a fórmula de potência elétrica. E aí, já alerto vocês que nós temos 3 fórmulas. A famosa PVI, potência igual a tensão vezes corrente, tensão ao quadrado sobre R e R vezes I ao quadrado. Essas são as 3 fórmulas de potência que nós temos aqui dentro da potência elétrica. Tá? Felipe, qual é a diferença entre elas? Somente o que você tem na sua questão. Então, sua questão deu, nesse nosso caso, resistência e corrente. Como deu resistência e corrente, eu vou optar pela terceira equação. Então, potência é igual a... Pessoal, resistência elétrica, 300, tá? Corrente elétrica, 350 mili. Galera, mili é a mesma coisa que 10 a menos 3, ou dividido por 3, por 1000, perdão. Então, aqui é 35 dividido por 1000, ou seja, 0,35 elevado a 2, porque tem um quadrado aqui. Então, a potência, pessoal, é igual a 300 vezes 0,1225. A potência aqui, nesse caso, então, vai dar 36,75 watts, que é a nossa letra A. Questão direta, só para a gente lembrar o que é potência elétrica mesmo, tá? Sem muito grilo, sem muita transformação, só mesmo diretona, fazendo aí, no caso, a multiplicação, o produto entre resistência e corrente. Show de bola? Próxima questão. Técnico laboratório de física da FUB. Acerca dos princípios relacionados à eletrostática e eletrodinâmica, julgue o item subsequente. Em uma associação de resistores em paralelo, a tensão fornecida aos elementos resistivos associados é inversamente proporcional à corrente que os atravessa. Pessoal, vamos lá. O que é um circuito em paralelo? Galera, um circuito em paralelo é aquele em que a gente tem a resistência em fios diferentes, né? Então, eu tenho 2 ou mais resistências em fios diferentes. Então, eu tenho essa situação aqui, em que eu tenho uma tensão aqui, tá? E dessa forma, a gente lembra também que eu vou ter o quê? Uma corrente saindo da minha bateria ou da minha pilha, tá? Essa corrente, ao chegar aqui no nó, parte dela vai percorrer a resistência 1, parte dela vai percorrer a resistência 2, tá? Essa corrente aqui, galera, o Izão, tá? O I, ele vai chegar aqui e vai se dividir. Só que cuidado, essa divisão, ela não é uma divisão, vamos dizer assim, na metade bonitinho, não, nem sempre, tá? Isso vai depender da resistência que eu tenho ali no meu aparelho. Aqui é aquela máxima, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, aquela resistência que for a maior vai receber menos corrente no meu circuito. Essa é a ideia do paralelo. Tá? E a tensão, Felipe? A tensão é realmente inversamente proporcional à corrente que atravessa o circuito? Pessoal, na verdade, não. Porque a tensão, galera, ela vai ser igual tanto aqui quanto aqui. Nos circuitos em paralelo, a tensão é a mesma para os elementos associados. Então, aqui embaixo, por exemplo, se eu tiver 30 volts, eu vou ter 30 volts para esse, 30 volts para esse. Por quê? Circuito paralelo, o que se divide, né,
Analisando, pessoal, a bateria, tá? Estou analisando aqui, ó, o que sai da bateria. O que se divide é a corrente, mas a tensão todo mundo experimenta a mesma. Então, se aqui tem 30 volts, esse cara tem 30 volts, esse cara tem 30 volts. Faz sentido, então, eu falar que a tensão fornecida aos elementos resistivos é inversamente proporcional à corrente que os atravessa? Na verdade, errado, né, galera? Não é inversamente proporcional à corrente que os atravessa, né? Na verdade, essa tensão ela é proporcional, tá, à resistência equivalente e à corrente equivalente, tá? Mas, se eu coloco 300 resistores aqui em paralelo, os 300 resistores vão perceber a mesma tensão. Por quê? Resistores em paralelo têm mesma tensão. O que se divide aqui é a corrente. Show de bola? Então, questão errada. Bora para a próxima. Questão número 4. Acerca de princípios relacionados à eletrostática e eletrodinâmica, julgue o item subsequente. Em uma associação de resistores em série, galera, em série era como foi lá na questão número 1. Eu tenho um resistor aqui, depois eu tenho outro resistor aqui, tá? O que acontece aqui, galera, quando eu tenho uma resistência, resistores em série? Vamos lembrar? Resistores em série são diferentes de resistores em paralelo, porque resistores em série, tá, são percorridos pela mesma corrente da bateria. Então, se da bateria sair, por exemplo, I de corrente, R1 vai receber I, R2 vai receber I. Eu só tenho um caminho. A corrente vai passar por eles e vai voltar. Então, todo mundo tem exatamente a mesma corrente. Porém, aqui é o contrário lá do paralelo. Lembra que no paralelo a tensão era igual? Pois é, aqui não. A tensão aqui, galera, ela vai se dividir. Parte da tensão vai ser em R1, parte da tensão vai ser em R2. Ou seja, no circuito em série, V1 mais V2, que são as tensões em 1 e 2, somados dão a tensão total. Tá? Mas aqui as tensões, na verdade, elas se dividem, elas não são iguais para todos os pontos, tá? Então, ó, em uma associação de resistores em série, a tensão elétrica é dividida entre os elementos resistivos associados. Perfeito. Sim, correto. É dividido sim. Cada um vai ter uma tensão associada, tá? O detalhe é que o seguinte, como a corrente é a mesma, e respeitando a primeira lei de Ohm, como a corrente é a mesma, ou seja, ela fica travada aqui, a proporção da tensão vai ser referente à resistência, ou seja, quanto maior a resistência, maior a tensão naquele resistor. Quer dizer, por exemplo, que se o R1 for maior que R2, pessoal, eu vou receber mais tensão do que R2, ok? Porque respeita a primeira lei de Ohm, e a corrente é igual, então ela fica travada. Então a tensão vai depender da resistência. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Mas cuidado, isso é para um circuito em série. Circuito em série, tensões são, na verdade, eu tenho 2, 3, 4, quantos resistores eu tiver, tenho várias tensões. A corrente é a mesma para todo mundo, tá? Mas as tensões, elas se separam. Porém, a tensão do primeiro resistor mais a tensão do segundo me dá a tensão da bateria. Lá no circuito em paralelo, o que é igual para todo mundo é a tensão. E o que se divide é a corrente. E aí, galera, é o inverso, tá? No caso da corrente. Quanto maior a resistência, no paralelo, hein? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Show? Então, show. Próxima questão. Questão número 5, que diz o seguinte. Em metro, CESP, Sebrasp, tá? Considere que um circuito seja dotado de um conjunto de 3 resistências de resistividade variável. Galera, lembrem-se que resistência é diferente de resistividade. Resistividade, pessoal, é do material, tá? A resistência, ela depende da resistividade, mas também depende do comprimento e da área. Cuidado para não confundir. Embora, quanto maior a resistividade, maior a resistência.
Então, se eu variar a resistividade, obviamente, sem variar L e A, eu vou acabar variando a resistência também, tá? Então, eu tenho 3 resistências de resistividades variáveis arranjadas em paralelo. Pessoal, não vou nem perder tempo e já vou desenhar isso. Desenhar isso, porque isso pode ser relevante aqui para a gente. Então, eu tenho 3 resistências, tá? Que estão em paralelo, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Paralelo. Show? Tá todo mundo lá em paralelo. Bom, aí ele vira e fala assim, arranjadas em paralelo e que essas 3 resistências têm inicialmente o mesmo valor, tá? Então, ó, R1 igual a R2, que é igual a R3, que é igual a 10 ohms. Todo mundo tem exatamente 10 ohms. Suponham ainda que um sistema de controle computadorizado faça que a cada segundo o valor da primeira resistência seja reduzido à metade, o valor da segunda seja dobrado e o valor da terceira seja triplicado. Nessa situação, após 3 segundos, a resistência equivalente do conjunto será aproximadamente... Calma, vamos lá. Primeiro ponto. O que a questão quer? Resistência equivalente do circuito. Se ele tivesse pedido assim, eu quero a resistência equivalente do circuito, inicialmente, o que você ia fazer? Achar a resistência equivalente entre 10, 10 e 10, paralelo, e simplesmente encontrou, acabou. Só que, galera, tem um sistema computadorizado aqui, que ele faz o quê? Com a primeira resistência, ou seja, R1, ele pega e divide ela por 2 a cada segundo. R2, ele já pega a resistência 2 e multiplica por 2. Tá? R3, o que ele faz? Ele triplica a resistência 3 a cada segundo. Então, notem que a cada segundo eu vou mudar a resistividade, que vai acabar mudando a resistência do meu resistor. Tá? E ele quer isso ao final de 3 segundos. Então, não adianta eu fazer resistência equivalente com 10. Vai dar errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer depois de 3 segundos. Beleza? Vamos lá, então. Após 3 segundos, o que vai acontecer? Galera, no primeiro segundo, aqui eu vou ter o quê? 10 na primeira resistência, dividido por 2, que vai dar 5, correto? Então, no primeiro segundo, eu tenho 5 ohms de resistência. No segundo, eu faço o quê? Divido por 2. Então, eu vou ter o quê? 5 meios de resistência. No terceiro, eu vou ter quanto? 5 meios, né? Sobre 2, que vai dar quanto, galera? 5 quartos. Então, na verdade, eu vou ter 5 quartos de ohm de resistência para o resistor 1 após 3 segundos. Tá? Show de bola? Deixa eu até apagar o circuito aqui. Não vai precisar dele, não. Eu achei que ia precisar, mas não vai, não. Ok? Então, o resistor 1, 5 quartos. Resistor 2, ele dobra a cada segundo. Então, no primeiro segundo, antes era 10, né? No primeiro segundo vira quanto? 20 ohms. No segundo segundo vira quanto? Vira 40 ohms. Correto? Dobra, né? E no terceiro segundo, vira quanto? Vira 80. É isso? 80 ohms. Vamos ver se está isso mesmo? No primeiro segundo, 20, aí depois dá 40, depois dá 80. É isso mesmo. Tá? O terceiro fica como? 30, né? Depois fica, triplica de novo, 90. Depois triplica novamente, 270. Então, galera, eu vou ter aqui, então, 3 resistores agora sim, de 5 por 4, 5 quartos, 80 e 270, para achar a resistência equivalente. Felipe, como é que eu acho a resistência equivalente? Galera, em resistores, em paralelo, a gente acha a resistência equivalente somando o inverso das resistências, ou seja, 1 mais R1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3,
e assim quantas eu tiver. Felipe, mas tem aquela outra fórmula lá. Galera, só que aquela outra fórmula, ela só serve para duplas. Você teria que fazer uma dupla primeiro, uma dupla depois, e no final das contas é a mesma fórmula. Eu prefiro gravar uma fórmula só, que é essa daqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, como é que faz essa questão? Seria assim, 1 sobre R é igual a 1 sobre a primeira resistência, pessoal, 5 quartos. Só que aqui eu já vou fazer uma operação matemática. 1 sobre 5 quartos, pessoal, é a mesma coisa que o quê? Mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, que é 4 quintos. Tá? Então, 4 quintos vezes 1, que é 4 quintos. Então, no lugar desse Breguenite todo aqui, eu vou colocar 4 quintos já, para facilitar a minha vida, né? Então, 4 quintos. Tá? Mais 1 sobre R2, 80, mais 1 sobre R3, 270. Show de bola? E agora, Felipe? Agora, MMC. 1 sobre... Aí vamos tirar a MMC disso daqui, tá? Se eu não me engano, eu já até fiz isso daqui, deixei pronto para não ficar atrasando o nosso vídeo aqui. Mas, deixa eu ver, acho que deu 540. Tá? Vou ver aqui, deixa eu ver, 540. Opa, é isso mesmo? Deixa eu ver. Peraí, galera. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas eu acho que é. Só confirmar. Então, pessoal, o MMC disso daqui deu um número bem estranho, deu 2.160, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ter que ser na base da calculadora mesmo. 2.160 dividido por 5 vai dar 432. Vezes 4, 1.728. Tá? 2.160 dividido por 80, 27 mais 27. Tá? E 2.160 dividido por 270, que dá 8. No final das contas, então, eu vou ter 8 mais 27 mais 1.728, que eu vou ter, então, 1.763 dividido por 2.160. Lembrando a vocês que eu quero achar R. Então, o que eu faço? Multiplico o cruzado e, no final das contas, basta a gente inverter os dois. Ou seja, 2.160 dividido por 1.763 ohms. Pessoal, grande chance de eu ter errado alguma continha aqui, mas foi continha mesmo, porque a ideia física é por trás disso daqui, é o que mais importa. Então, 2.160 dividido por 1.763 deu aproximadamente 1,2251 e lá vai pedrada ohms. Ou seja, a resposta, letra C de casa, 1,23 ohms. Ok? Show de bola? Aqui, na verdade, foi para a gente testar, pessoal, só a ideia do que é um circuito em paralelo. Como é que a gente acha a resistência do circuito em paralelo? Lembrando a vocês que achar a resistência do circuito paralelo é transformá-lo num circuito mais simples. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Questão número 6 da FUB para físico, tá? Deu aí um circuito elétrico, bonitão, e vai falar assim: uma empresa especializada em instalação de redes elétricas residenciais foi contratada para dimensionar uma rede elétrica como esquematizado na figura, tá? Pessoal, deixa eu poupar vocês desse texto enorme, que não vai fazer diferença nenhuma na resolução da questão. É o seguinte, eu tenho um circuito em que eu tenho a diferença de potencial de 220 volts, tá? Tem uma corrente que passa aqui por 1, por 2 e por 3, ok? E no final aqui eu tenho fusíveis, F3, F2 e F1. Então, é um circuito elétrico em que eu tenho 3 resistências, como é que fala? Associadas em paralelo. Então, todos eles experimentam a mesma tensão, que é 220, porém, a corrente que vai passar em cada um é distinta, tá? E diz que a resistência elétrica dos fios da rede são desprezíveis, tá? Bom, então é isso. Aí, o que vem na questão? Vamos lá entender.
Questão número 6, diz assim: para medir o valor da diferença de potencial entre os terminais do equipamento de resistência R3, usando-se um voltímetro, é suficiente ligá-lo em paralelo com um resistor R3. Pessoal, chega aqui. Eu falei isso com vocês numa aula. Nós temos basicamente dois medidores, o voltímetro e o amperímetro. Voltímetro mede volts, amperímetro mede ampere. Voltímetro mede tensão, amperímetro mede corrente. Pessoal, é simples. O voltímetro, ele só pode medir tensão se ele estiver ligado em paralelo com alguma coisa. Enquanto que o amperímetro, ele só pode medir corrente se ele estiver ligado em série com alguma coisa. E dentro de de amperímetro, de voltímetro, tem que lembrar que tem os ideais e os não ideais. Que são os ideais, Felipe? Aqueles que a resistência interna não são relevantes para a questão, tá? No caso do amperímetro, a resistência tendendo a zero, e no caso do voltímetro, a resistência tendendo ao infinito, tá? Bom, mas voltando à questão, o que ele pergunta? Para medir o valor da diferença de potencial, ou seja, da tensão, em R3, basta ligá-la em paralelo com R3. Lembrando, voltímetro a gente liga em paralelo mesmo. Então, galera, a questão acerta ou erra ao falar isso? Ela diz que só ligar um voltímetro aqui em paralelo com o R3 que eu vou conseguir medir a tensão, tá certo? Certíssimo, pessoal. Certíssimo. Por quê? É suficiente. Para a gente monitorar a tensão em um aparelho, basta ligar em paralelo, tá? 7. Para medir o valor da corrente elétrica, ou seja, usando o amperímetro, é suficiente ligá-lo em paralelo com o resistor R3. Então, para medir a corrente elétrica I3, usando-se um amperímetro, é suficiente ligá-lo em paralelo com o resistor R3. Pessoal, não preciso nem voltar lá no exercício. Sabe por quê? Amperímetros para medir corrente elétrica têm que ser ligados em série. Eu não posso ligar um amperímetro em paralelo para medir a corrente no determinado elemento. Então, isso daqui está completamente equivocado, tá? Pessoal, esse simples conceitinho de que voltímetro é em paralelo, amperímetro é em série, salva a vida de vocês, vocês têm noção, tá? Questão 8. A resistência elétrica equivalente do circuito é igual a 5 ohms. Aí a gente tem que calcular, né? Vamos lá. Pessoal, aqui é facinho. Eu tenho um resistor que está em paralelo. Todo mundo está em paralelo. Então, é usar a ideia de soma do inverso das resistências, tá? Então, a resistência equivalente, 1 sobre resistência equivalente é igual ao quê? 1 sobre 30 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 10. 1 sobre R é Q, que é a resistência equivalente, é igual a MMC entre 30, 10 e 15 é o próprio 30, tá? 30 por 30 dá 1, 1 vezes 1, 1. 30 por 15 dá 2, 2 vezes 1, 2. 30 por 10 dá 3 vezes 3, vezes 1, né? 3. Então, eu tenho que 1 sobre R é Q é igual a 3 mais 3, 6, não é isso? 6. 6 sobre 30. Pessoal, multiplico cruzado e eu tenho o quê? Que R é Q é igual a 30 sobre 6. 30 sobre 6, pessoal, é a mesma coisa que 5 ohms. Ou seja, a questão acertou ao dizer isso? Acertou. Disse que a resistência elétrica equivalente do circuito era igual a 5 ohms e está correto. Show? Sem pegadinha, sem mistério, simplesmente, pura e simplesmente eletrodinâmica. CESP, questão do Inmetro. Aqui, galera, a gente já tem o que nós chamamos de circuito misto, pessoal. Eu não gosto muito de dar esse nome, não. Eu prefiro dizer que é uma associação que tem um paralelo e série, tá? Algumas coisas importantes aqui. Galera, para resolver isso daqui, você tem que ficar atento, cara. Muita atenção, tá? Vamos ler a questão antes de resolver. Considerando que na associação de resistores ilustrada na figura acima, R1 deu os valores aí dos resistores. Assinale a opção que contém o valor correto
para a resistência equivalente dessa associação. Galera, cuidado, tá? Muito cuidado aqui. Você tem que analisar a mesma linha, tá? Para depois você afirmar do que está em série e o que está em paralelo. Deixa eu te dar uma dica. Tem nós separando o resistor, provavelmente aqueles resistores estão em paralelo. Como assim, Felipe? Nó é quando eu tenho mais de um caminho. Vamos analisar? Pessoal, R1 está em série ou está em paralelo com todos esses daqui? R1, pessoal, está em série com todo esse circuito aqui. Porém, esse circuito aqui, R2, R3 e R4, estão paralelos entre si. Por quê? Porque eu tenho 3 caminhos para a corrente seguir. Então, entre eles estão em paralelo. Mas entre o R1 é em série. Por quê, galera? A corrente, ao percorrer R1, só tem como ir para R2, R3 e R4. Então, aqui, R1 está em paralelo ou em série com esses conjuntos aqui? Com esse conjunto. Está em série. Agora, R1 está em série ou está em paralelo com R5? Galera, R1 está em paralelo com R5. Por quê? A corrente, ao chegar nesse nó aqui, ó, tá vendo? Tem um nó? Ela pode subir e ela pode descer. Então, aqui, galera, eu tenho um circuito que está em paralelo. Só que não é só R1 que está em paralelo com R5. Cuidado! Na verdade, toda essa malha aqui, ó, está em paralelo com esse cara. Cuidado, tá? Cuidado. Então, eu tenho esses conjuntos, essa malha aqui em paralelo com isso. Felipe, como é que eu faço, velho, para achar a resistência equivalente desse circuito? Pessoal, dica. Resolva cada malha. O que é malha, Felipe? É essa linha. Tá vendo? Eu tenho 2 linhas, não tenho? Eu tenho 2 linhas aqui. Resolva essa linha primeiro, para depois você colocá-la em paralelo com isso daqui. Show? Resolve tudo que tiver que resolver aqui. Mas como assim resolver, Felipe? Resistência equivalente. Lembra que resistência equivalente é você simplificar um circuito que está complexo? Então, galera, a gente vai simplificar esse circuito que está complexo pra caramba. Cara, não dá para... Gente, eu não sei achar resistência equivalente sem simplificar isso daqui. Não dá. O que eu vou fazer, então? Eu vou simplificar. Começa pelo começo. Mas como assim, filho? Não dá, velho? Dá. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 3 resistores em um só. Por quê? Quando eu fizer isso, olha o que eu vou ter. Eu vou ter R1 associado em série com essa resistência equivalente entre R2, R3 e R4. Tá vendo? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter basicamente isso aqui. Show? Aí o que eu vou lá e faço? R1 com R é Q, vai sobrar um resistor só. Aí eu vou ter um resistor aqui em cima, um resistor aqui embaixo, faço paralelo entre eles. Pronto, resolvi minha questão. Então, o segredo é sair simplificando o que está complexo, mas tudo na mesma malha. Não dá para você fazer aqui paralelo esse R1 com R5 direto, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos, pessoal, achar a resistência equivalente primeiro entre R2, R3 e R4. Como é que faz? 1 sobre R é Q. Eu vou chamar de R, tá, pessoal? Não vou chamar de RQ, não, para não agarrar. 1 sobre R total é igual a 1 sobre R2, pessoal. R2 é 0,5, tá? Mais 1 sobre R3, que é 2, mais 1 sobre R4, que é 4. Ô, Felipe, e esse 0,5 aí? Eu não sei tirar MMC disso, não. Nem eu, galera. Nem eu. Sabe o que eu vou fazer? Ô, filho, eu vou usar a mutreta. 0,5, pessoal, é a mesma coisa que meio. Então, eu tenho 1 sobre meio. E aí, a gente já fez isso no exercício passado. Como é que faz? Mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Galera, o inverso de baixo é o quê? 2 vezes 1 sobre 1. Tá? Então, vai dar 2 aqui. Então, olha só o que eu vou ter. Vou apagar aqui. Eu vou ter, na verdade, 2, né? Então, 2 sobre 1.
mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4. Pessoal, MC entre 2 e 4 é o quê? 4. 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. 4 por 2, 2. Vezes 1, 2. 4 por 4, 1. Vezes 1, 1. Então, 1 sobre R é igual a 10, 11, né? Então, fica 11, é isso mesmo? É, 11 sobre 4. Multiplica o inverso, né? Então, vai dar o quê? R é igual a 4 sobre 11, viu, galera? Ohms. Essa é a resistência elétrica só desse ponto aqui, tá? Então, ó, deu 4, isso tudo aqui deu 4 sobre 11. Se eu não estiver enganado, deu isso aqui, tá? Agora eu vou apagar para mostrar para vocês como é que ficou meu circuito aqui agora. Quando eu fiz isso, galera, eu transformei essa porcaria toda aqui, desculpa o palavreado, nisso aqui, ó, A, R1, tá? 4 sobre 11, B, tá? Todos eles em paralelo com R5. Então, agora eu tenho R1 em série com 4 sobre 11. Pessoal, resistores em série, como é que a gente resolve a peleja? Resistores em série basta somar. Então, a resistência na malha de cima vai ser o quê? R1, que é quanto? É 1 mais 4 sobre 11, tá? Aqui, galera, não tem coré-coré, não. Tem que tirar MMC, somar, multiplicar. MMC entre 11 e 1 é 11. 11 dividido por 1, 11. 11 vezes 1, 11. Mais 4. Aqui, cuidado. Não tenho inversão, não. Porque é a resistência, é a soma de um com o outro, tá? Então, eu vou ter o que aqui, galera? 15 sobre 11. Aqui já está pronta a minha resistência, tá? Galera, sabe o que eu fiz quando eu fiz isso daqui? Eu fiz isso aqui, ó. Aí eu tenho agora só um resistor. Essa é a brincadeirinha de resistor equivalente. Transformar o resistor que é complicado num resistor só. Agora eu tenho o A aqui, né? O B. E aqui em cima eu tenho 15 sobre 11. E aqui embaixo eu tenho o quê? O 5, que é quanto? É 3. Tá? Ô, Felipe, e agora? O que eu faço? Mesma coisa. Paralelos, 15 sobre 11, paralelo com 3. Tá? Vamos achar? Vamos achar. 15 sobre 11, tá? Não esquece, não. 15 sobre 11, o de cima, tá? Então, galera, vai ficar o seguinte. 1 sobre R é igual a 1 sobre 15 sobre 11 mais 1 sobre 3. Lembrando, mantém o de cima, multiplica pelo inverso de baixo. Eu tenho, então, 1 sobre R é igual a 11 sobre 15. Tá? Mais 1 sobre 3. 1 sobre R é igual a 15, pessoal. MC entre 15 e 3 é o próprio 15. 15 dividido por 15, 1. Vezes 11, 11. Mais 15 por 3 vai dar 5. Mais vezes 1, né? 5. Ok? Então, aqui, galera, eu vou ter o quê? 11 mais 5, 16 sobre 15. Como aqui a gente multiplica cruzado, a minha resistência no final das contas vai ser o quê? 15 sobre 16 ohms. Então, a resposta no final das contas é 15 sobre 16. Alternativa letra D. 15 sobre 16 ohms. Ok? É coisa, né, filho? Eu sei. Mas, galera, qual que é o lance aqui? Recapitulando para vocês. Achar a resistência equivalente desse. Depois achar a resistência equivalente de série desse aqui. Depois achar a resistência equivalente paralelo com o de baixo. 100% sucesso. Por que essa questão demorou demais? Por causa dos números. Os números são muito ruins de trabalhar. Tá? Próximo. Vamos lá. Galera, questão 10. Diz assim, VUNESP oficial PM. Para aquecer a água contida em um recipiente isolado termicamente do meio ambiente, dispõe-se de uma fonte de tensão capaz de manter em seus terminais uma diferença de potencial constante.
sobre qualquer condições. E 3 resistores de imersão idênticos, todos de mesma resistência R. Aí vem a pergunta. O aquecimento será mais rápido? Ou seja, pessoal, quando fala mais rápido, é aquele que vai ter maior potência. Então, desses 5 circuitos, qual vou ter maior potência? Tá? Quando forem ligados a uma fonte de tensão, como apresentado no esquema. Pessoal, velocidade de aquecimento ou mais aquecimento tá envolvendo a ideia de potência elétrica. E aí ele pergunta, qual desses 5 aqui eu vou ter maior potência elétrica? Bom, me deu aqui alguma coisa falando de corrente elétrica? Não. Então, galera, corrente elétrica não vai funcionar para nada nesse exercício. Me deu alguma coisa de tensão? Falou que tensão é constante. Boa. Me falou de resistência? Eu tenho várias resistências. Então, galera, para determinar qualquer coisa de potência, eu vou fazer o quê? Tensão ao quadrado sobre R. E aí é aquilo que eu já falei em aula. O conjunto que tiver menor resistência vai ter maior potência. Lembrem-se daquilo que eu sempre falo com vocês. É um conceito até um pouco contrário do que a gente imagina. A gente imagina que quanto maior a resistência, quanto maior a resistência, maior a potência. Contrário. Pensa no chuveiro e na lâmpada, galera. Chuveiro é mais potente que lâmpada. Só que, apesar de você achar que a resistência no chuveiro é maior, você está errado, porque ela é maior na lâmpada. Eu falei, mas por que é maior na lâmpada? Maior resistência, menor potência. Menor potência, maior resistência. Menor resistência, maior potência. Isso tem explicação, pessoal, que é o seguinte. Lembra que eu falei que circuitos que têm menor resistência absorvem a corrente com grande facilidade, mais facilidade que o outro? Imagine que é o seguinte, eu coloquei uma lâmpada e um chuveiro em paralelo, um com o outro. Se a lâmpada tivesse menor resistência, ela ia absorver mais corrente do que o chuveiro. E no final das contas, isso não faria nenhum sentido. Por quê, pessoal? A potência tem a ver também com a corrente. Aparelhos que têm maior potência também recebem maior corrente. Então, cuidado, galera. Dica de ouro para você que está me vendo agora. Quanto maior a resistência, menor a potência. Dessa forma, para determinar qual tem mais, vamos dizer assim, consegue aquecer com mais velocidade a água, eu vou escolher aquele que tem maior potência. E qual é o que tem maior potência? É o que tiver menor resistência dos 5 que eu tenho lá. Então, voltando à questão, eu vou analisar aquele que tiver menor resistência é o que tem maior potência. E, portanto, é a resposta da minha questão. Beleza? Pessoal, letra A. Como é que vai ser a resistência? Lembrando que agora é o seguinte, eu vou analisar todas as resistências. Aquele que tiver menor vai ser o que tem maior potência, não se esqueça. Na letra A, galera, a minha resistência é o quê? 1 sobre R, que é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Na verdade, o que eu vou ter, então? 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Galera, o MMC é R, não é? É R. No final das contas, eu vou ter o que aqui? R sobre... vai dar 1 vezes 1, mas vai dar 3, tá? O inverso vai dar o quê? R sobre 3. Então, a resistência em A é R sobre 3, tá? A resistência em B, galera, vai ser quanto? A resistência em B vai ser o seguinte. A resistência em B vai ser a resistência mais um mais o outro, que vai dar 2R, tá? Paralelo com a resistência de baixo, ou seja, 1 sobre 2R, ok? Mais 1 sobre R. Galera, no final das contas, isso aqui vai dar quanto? O MMC
continua sendo R. Aí aqui vai dar 2 mais 1, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, peraí. R vai dar... Não, galera, desculpa. Aqui o MMC vai ser 2. Desculpa, 2R, tá? 2R. O MMC 2R. Então, aqui eu vou ter 1 mais 2. Nossa, quando deu uma coisa. Então, vai dar 3 sobre 2R. Mas lembrando a vocês que a gente inverte. Então, eu vou ter o quê? 2R sobre 3. Galera, letra B, 2R sobre 3. Já perdeu, né? Já sei que não é a letra B, porque a letra A é menor. Letra C. A letra C que não pode ser mesmo. Sabe por quê, pessoal? R mais R mais R. Resistor em série. Eu estou somando os 3 resistores. Vai dar 3 R's. Esquece, não vai dar a letra C, não vai dar a letra B. Galera, a letra D. A letra D também não pode ser. Sabe por quê? Eu vou ter aqui, ó, basicamente, 1 sobre R. Esses dois estão em paralelo entre si. Ou seja, eu vou ter 1 sobre R mais 1 sobre R. Vai dar o que isso aqui? R, né, 2 sobre R, vai dar R sobre 2. Só que eu vou somar com R. Então, vai dar o quê? Vai dar basicamente 3R sobre 2, ou seja, 1 meio de R. Galera, 3 meios de R é maior do que R sobre 3. Também não pode ser a letra D. Pode ser a letra E? E aí, galera? Já vou adiantar. Também não pode, porque aqui vai dar 2R em paralelo com R, tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. 1 sobre R mais 1 sobre 2R. A gente já fez isso aqui, já viu que deu 2R sobre 3, tá? Então, também não pode ser. Na verdade, aqui vai dar diferente, né? Aqui vai dar... Não, tá certo, vai dar 2R sobre 3. No final das contas, pessoal, quem teve a menor resistência de todos? Letra A, R sobre 3, tá? Então, aqui, aquele que tiver menor resistência vai ter maior potência, por conseguinte, vai responder a minha questão. Letra A. Show? Mas, pessoal, notem o seguinte, que aqui eu já bati o olho e já vi que era a letra A, por quê? Porque está tudo em paralelo. Quando é assim, galera, quando eu tiver o resistor igual, tá? E eles forem 3 resistores assim, sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar o resistor e dividir por 3. Se fossem 2 resistores, eu poderia pegar o resistor e dividir por 2. Show? Pegar a manha? Eu tenho 3 resistores iguais em paralelo. Ao invés de fazer 1 sobre R mais 1 sobre aquela coisa toda, você faz o seguinte, são 3 resistores iguais, não são? Então, a resistência equivalente é o quê? R sobre 3. Felipe, se forem 2 resistores ligados em paralelos iguais, R sobre 2, o valor da resistência sobre 2. Então, suponha que esse valor de resistência aqui fosse 2. Para o primeiro caso, o que você ia fazer? 2 sobre 3. Suponha que R fosse 2. No segundo caso, seria o quê? 2 sobre 2. Tá? Se eu tivesse 2 resistores em paralelo, ao invés de 3. Show? Galera, isso aqui, ó, adianta o seu lado de um tanto. Vocês não têm noção. Beleza? Próxima. Então, a questão aqui foi a letra A, VUNESP, oficial PM, letra A. Questão 11. Beleza, hein? Questão 11 fala de voltímetro e amperímetro, não se esqueçam. 11. Um policial militar recebe a incumbência de medir a tensão, diferença potencial, que uma bateria mantém em seus terminais ao alimentar uma lâmpada de incandescência e resistência R, bem como de medir a intensidade da corrente que percorre uma lâmpada. Enfim, galera, ele quer medir uma tensão e quer medir uma corrente, com um voltímetro com amperímetro, tá? Aqui ele fala voltímetro ideal e amperímetro ideal. Não se esqueça. Voltímetro ideal e amperímetro ideal são voltímetros e amperímetros que a resistência não importa. Aí ele vem e fala assim, a maneira correta de ligar esses dispositivos para efetuar a medição está indicada em... Vamos lá. Galera, velha historinha. Voltímetro sempre em paralelo, amperímetro sempre em série. Tá? Vamos lá, vamos procurar essa bendita aí. A letra A, amperímetro está em série, voltímetro está em paralelo com o gerador, né? Tá, vamos lá.
parece essa daqui. Vou deixar a dúvida aqui. Letra B. Galera, esquece. Amperímetro não pode ser ligado em paralelo. Letra C. Esquece. Voltímetro não pode ser ligado em série. O amperímetro está certo. O amperímetro está ligado em série com a resistência. Mas o voltímetro está em série com a resistência. Não funciona. Letra D. Também está errado. Porque o amperímetro está ligado em paralelo com a resistência. E a letra E também, porque beleza, o voltímetro está ligado em paralelo, mas o amperímetro também está ligado em paralelo, isso não pode. Galera, realmente é a letra A. Mas, Felipe, está medindo a tensão do gerador, velho. Só que, galera, não é um circuito em que o A é ideal, portanto, o A não é um resistor, é simplesmente um fio. Desse modo, a tensão do gerador vai ser a tensão da lâmpada. Ou seja, não tem problema eu medir a tensão do gerador. Está em paralelo, está em série, essa é a resposta correta, letra A. Pessoal, não se esqueça, resistor, amperímetro sempre em série, voltímetro sempre em paralelo, tá? Bom, rapaz, essa daqui eu vou deixar para a parte 2, porque essa questão a gente vai agarrar, beleza? Então se liga na parte 2 da correção dessas questões. Um abraço e até a parte 2. A parte 2 vem em seguida. É só porque eu vou dar um tempo, porque essa daqui ela vai levar coisa da gente. Beleza? Valeu, pessoal. Até a parte 2.